Hoje tá dando uma pegada aqui essa subidinha. É porque é muita subida de uma vez só, assim. Não é... Depois da caminhada pela Ruta del Cares, de conhecer a aldeia mais isolada da Espanha e de nos deliciarmos com o queijo mais caro do mundo, chegou a hora de conhecer a aldeia de Carmamenha e apreciar uma das melhores vistas para o Naranjo de Bulnes, pico mais emblemático dos picos de Europa. Diferentemente da aldeia de Bulnes, é possível ir para Carmamenha de carro, mas nós decidimos fazer a caminhada até a aldeia pela trilha. Bom dia, galera. Hoje o dia amanheceu com bastante nevoeiro. De madrugada fez muito frio. Tá no momento 5 graus. Dessa vez eu passei frio hoje. Essa madrugada deu frio. Deu pra resistir, mas um friozinho de leve. Mas isso é porque a gente não fechou 100% o saco de dormir. Porque a gente comprou travesseirinho e a gente quer ficar dormindo no travesseirinho num luxozinho. E agora a gente tem que decidir qual vai ser a nossa próxima rota, né? Ruta pra caminhar. E já sabe que vai ser com chuva. Chuva, nevoeiro. Mas a gente vai caminhar ainda assim, porque a gente tá aqui. Então tem que aproveitar o momento, tem que aproveitar o lugar. Até pra conhecer também. E quem sabe a gente vir aqui outras vezes para explorar, porque esse parque aqui é imenso, então sempre vai haver chance de explorar muito mais. Isso aí. Agora vamos fazer um cafezinho, né? Sim, agora eu vou fazer um café. Escolher a ruta pra gente dar uma caminhada. Aí a Lu fazendo nossa papas de café da manhã. Cacau e canela. Cacau e canela que ela comprou do Pingo Doce. Comprei do Pingo Doce para experimentar e tá super aprovado. É muito bom, é bastante nutritivo. E terminando aqui, que já tá quase pronto, eu vou botar o café para fazer. Enquanto a gente come as papas, a gente espera o café ficar pronto. Estamos novamente a caminho de Poncebos. Foi os 2 primeiros dias de rotas que nós fizemos por aqui. Nós fomos para lá, para a Ruta del Cares e para Bulnes. E hoje nós vamos para Camarenhas, se não estou enganada. Lá tem mais um mirante, né, um miradouro para o Naranjo de Bulnes, para o Pico Ureio. E nós vamos lá conhecer, que é mais uma aldeiazinha. Não é tão isolada quanto Bulnes, mas é uma aldeiazinha. E vamos também conferir esse novo miradouro. Vamos ver também se depois disso, porque a caminhada não é tranquila, porque é subida, mas ela é uma caminhada curta, é menos de 2 quilômetros. Vamos ver se a gente consegue ainda fazer outra coisa, outra rota aqui, outro trekking aqui pelos picos da Europa ainda hoje. Tá com neve ainda. Tem neve direto, tá nevando, continua nevando, neva e para de nevar e fica nevado lá em cima, não tem jeito. Vamos ver se hoje também, como a gente vai estar, eu acredito, mais perto, a gente consegue filmar e mostrar melhor para vocês também. Vamos ver se o tempo ajuda, porque agora tava sol ainda 3 minutos atrás e agora já deu uma nublada. Mais uma vez é a saga da vaga, digamos assim. Tá muito cheio por aqui. Deve estar todo mundo fazendo a Ruta del Cares, que é a rota mais famosa aqui dos picos da Europa. E eu vou parar ali num café, esperar o Léo voltar, que ele foi estacionar o carro lá no parque de estacionamento gigante que tem lá embaixo. Porque aqui tá tudo cheio.
Ó, enquanto o Léo não chega, eu vou tomar um café. Passei aqui um protetor, mas meu protetor é aqueles que tem tipo uma base junto, mas era o melhor que tinha, então comprei esse mesmo. Eu não gosto muito com base, mas era o que tinha, porque tem que passar protetor solar, porque o sol tá fraco, mas ontem meu nariz ficou meio vermelhinho, então é melhor estar sempre com um protetor solar. Acho que o meu olho tá horrível, não dá pra ver direito. E é isso, enquanto o Léo não vem, eu vou tomar um café. Depois eu vou pedir um sanduíche que tem aqui com queijo de Cabrales. E chegou aqui meu cafezinho. A moça aqui simpática trouxe pra mim. E vamos tomar um cafezinho. Mas eu quero mesmo experimentar o sanduíche que eles têm aqui, que é o queijo aqui de Cabrales. E eu fiquei muito impressionada com a forma que é fabricado o queijo, que é nas cavernas em cima, a 1500 metros de altitude. Isso é muito trabalhoso, né? A gente tem que valorizar o trabalho das pessoas, porque imagina subir lá em cima na neve, e eles têm que ir no inverno, com muita neve, com muita dificuldade, e ainda assim eles vão. Então a gente tem que comprar os produtos locais e ajudar as pessoas aqui, porque realmente tem que bater palmas para eles, né? Isso, olha, mas é bruto. Ai, meu Deus do céu, coisa gostosa. Já cheguei do estacionamento. Finalmente. Deu uma caminhada de 20 minutinhos, mas tá tranquilo. E vamos começar aqui a caminhada para Carmamenha. Lá tem um miradouro que dá para ver o pico de Uruelha. Ureio. É Naranjo de Bunes. De Bunes. Naranjo de Bunes. Naranjo de Bunes. Isso aí. É isso que ela disse. Então vamos lá. Vamos lá que tem montanha acima ainda. 2 km. Esse é fácil. Aqui começa o percurso. Tem aqui a plaquinha aqui. É a PR-31. Carmamenha. Eu falei que era isso aí. Vamos lá andar mais um pouquinho. Ó, caminho correto. Brincar de cabritinho. Ó, o caminho no começo é tranquilo, ó. É até asfaltado. Não é asfaltado, né? É um, sei lá, cimento. É, cimento. Aqui na nossa direita é um hotel. Essa região aqui tem muitas pousadas e hotéis aqui. Aqui em Poncebos só tem 3. 3 em Poncebos. É. Mas em Cabrales tem bastante. Mas o melhor é o camping que a gente tá. E olha como que tá cheio de carro aí, ó. Muito carro. Tá todo mundo caminhando. Ou pegando o elevador para ir para Bunes. Verdade, mas eu acho que a maioria deve estar fazendo a Ruta del Cares, porque aquela que matou a gente. Longa, é uma rota longa, e se você ver, hoje foi o dia que a gente chegou mais cedo e tá mais cheio. Então, eu acho que a maioria deve estar fazendo a Ruta del Cares ou realmente está fazendo a Rota de Bunes, porque eu acho que eles, assim, tipo, a maioria das pessoas desce andando, sobe de elevador e desce andando. E a gente fez o contrário. Porque a gente é mais brabo. Eu não gosto de descer montanha, eu prefiro subir. Não pode acampar, hein? Aqui não pode. Só nos locais permitidos. Acima? E a gente descobriu que só em campings, né, assim, ou então se alguém deixar você acampar na casa da pessoa, aí pode.
Ou a gente descobriu que não é que pode acampar, você pode fazer o pernoite, que é bivac, que é dormir, botar a sua tenda antes, 1 hora, no máximo 1 hora antes de anoitecer, mas você tem que tirar a tenda no máximo 1 hora depois de amanhecer. Isso acima de 1.600 metros. Isso aí, somente acima de 1.600 metros de altitude. Agora já começa a graminha. Já? Olha o vale. Olha ali. Olha a cadeia de montanha. Encontramos aqui uma placa meio caída. Pra cá, mas... Carmenha Mirador. acho que é. Vamos vir pra cá. Poncebos é pra barra. Ali tem um cultivo ali de mel de abelha. Uma apicultura alizinha ali. E a gente acabou no caminho de estrada. Mas a gente vai subir aqui, eu acho. É, ali tem uma placa ali, ó. Tá. Vamos passar ali pela casinha que tem apicultura. Vamos embora. PNPE. Parque Nacional Picos da Europa 31. Essa trilha aqui ela é bem mais verde. Acho que poucas pessoas fazem ela. Não sei porque tem ali uma estrada, né? É porque dá pra chegar lá de carro. Aí as pessoas preferem ir de carro, porque já estão cansadas de fazer a Ruta del Caris. Aí vão de carro. Olha quanta abelha. Já deu pra dar uma cansada, hein? Hoje tá dando uma pegada aqui essa subidinha. É porque é muita subida de uma vez só, assim. Não é... Ia fazendo zigue-zague. não é aquela... tipo a Ruta del Caris, que é muito longa, mas a gente não fica esbaforado assim o tempo inteiro. Aqui não. Aqui é o tempo inteiro, porque não tem reta. É só... você vira, aí sobe. Vira e sobe. Tá até pior que Bunes isso aqui. Não. Acha não? Não. Tá bom. Bunes é pior, porque também é mais longa. Aqui pelo menos tem a sombrinha. Ainda tem isso, que lá em Bunes não tem nada. E hoje tá sol. Eu saí de manhã com nevoeiro, cheio de frio. Tô com 3 casacos, tô suando aqui, que nem louco. Pô, tá com 3? Pô. Garoto, ainda não aprendeu que montanha é outra parada. Você tem que ter um casaco na mochila extra, mas na hora que você tá subindo, um casaco embaixo e o anorak em cima. Tô brincando, tô com 2. O terceiro tá na mochila. Ah, então fez certo. Chegou uma placa aí. Placa de demarcação. Pra ali vai pra Carmarenha, pra cima, pra riba. Onde a gente veio pra Barro Poncebos. E a outra placa. Ó, que legalzinho, botou um café aqui. Puente Poncebos. Essa eu não conheço. E lá em cima, a neve. Aquelas casinhas, aquelas caixinhas coloridas ali, ficam as abelhas, onde elas produzem o mel. E ali é a estrada que vai para Soteiros, né? Acho que é Soteiros. Soteiros, que é uma outra aldeiazinha. E lá é o caminho que você tem que
começar para subir o pico Urielo. Não foi dessa vez, mas eu vou voltar aqui e ainda vou conquistar esse pico. Ó, daqui eu já tô começando a ver ele. Dá pra ver mesmo. A pontinha ali. Já tá surgindo a pontinha dele ali. Lá em cima, no miradouro, aí dá pra ver bem melhor. Deve ser uma vista sensacional dele. Vamos, Então, faltar pouco, hein? Parece que tem uma igreja ou é... eu acho que isso aqui É de água, né? É tratamento de água. Sim. Abastecimento para as aldeias. Vamos lá. Será que esse aqui é o mirante? Acho que é. E olha ele lá. Caraca, Olha lá o pico. é muito bonito. Acho que não é isso aqui não. Não, qualquer tratamento de água. É. E olha a altura que a gente já tá. Caraca, que maneiro. Tem isso aqui. Mirante é... É ali, ó, o mirante. É ali? É. Tem um cachorrinho. Espero que ele não me ataque. Vamos vir pra cá. Olha o senhorzinho. Vamos. Cachorrinho trilheiro aí, ó. Mas aqui é meu pão. Pô. Vai, vai. Esse aqui é pão. A gente tinha parado ali mais na frente, achando que era o miradouro. Mas não é. Então a gente está continuando a subir. Ia ficar com medo de morar nela. Tem um pedregulho atrás. E cai. Isso não cai. Não cai? Lógico que cai, pô. Ruta Ondon. Essa Ruta Ondon não é aquela que dava perto do... É aquela que dava lá perto do camping. Talvez. Pô, aqui dá pra ver nitidamente ele. Vou tirar outra foto aqui. O mirador é ali. Mas acho que aqui deve dar pra ver melhor, hein? Dá pra ver bem a neve. Chegamos aqui no miradouro aqui pro pico. Depois Ai, de que fazer uma lindo. caminhada de meia hora, né? Não, foi um pouquinho mais. Não, mas... foi meia hora no meu... Foi? Foi. Ah, Deu uma meia hora. tá. Então, meia horinha. Foi até tranquilo, assim. É bastante subida. Então dá aquele cansaçozinho. Mas esse é o trilho mais tranquilo que a gente fez até agora, desde que chegamos nos picos. E agora a gente vai aqui aproveitar que tem um parque de merenda aqui. Sim, tem um lanche. parque de merendas bem bonito aqui, bem grandinho, dá pra várias pessoas sentarem aqui. Então a gente vai fazer um lanche, vamos fazer um café, quer dizer, vamos tomar um café que eu já fiz lá no camping, porque eu fiquei com medo de fechar o tempo e chover, só porque a gente faz as coisas. Então eu fiz lá. E aí, ó, hoje dava pra fazer. Agora a gente vai começar a descer aqui o miradouro. Ali está o gigante. Um dia a gente pretende chegar na base dele, né? Não no pico, mas na base. Isso, o pico é para depois que a gente começar a fazer alpinismo. Eu nunca quis fazer alpinismo, nunca quis subir, fazer escalada, mas depois dele fiquei com vontade. E agora vou ter que fazer. E agora a gente está fazendo o caminho de volta com um outro trilho. Ou, não sei se vai para o mesmo caminho de volta. Eu já não sei. A gente desceu aqui e estamos seguindo aqui o trilhozinho. A gente viu umas pessoas descendo aqui, vimos pessoas subindo, então aqui tem caminho. E aqui pra onde? A gente não sabe. E aqui é onde leva a água. A água vai para as aldeias. Provavelmente tem um centro de tratamento aqui, né? Sim. Canal de águas rápidas, cuidado.
Ó, na verdade, o caminho que tinha aqui é simplesmente para as pessoas que não vêm a pé. Deixa o carro aqui, ó, e vem. É. Bem mais fácil, né? Tem essas duas opções. Vocês podem vir de carro até essa área ou vem na trilha que a gente veio. A trilha é bem mais bonita e ainda você pode encontrar animaizinhos, que nem o Léo encontrou um esquilo, só que ele não conseguiu gravar. E eu encontrei uma borboleta. Ele foi mais rápido que eu. Daí tem o miradouro e tem uma rota ali pra cima, que é a rota que a gente viu. É a Rota Azul. É a rota Rota Azul subida a Ondon. Isso. E tem a vermelha circular ao mirador. Tem um outro miradouro, miradouro da ruta de Ondon. É lá em cima. É. Tava aqui olhando as cavernas, cara. Comecei a pensar que ontem a menina lá disse lá no tour lá dos queijos, né? Que o queijo ele é preparado aqui embaixo. Depois levam lá pra cima, pra montanha, nas cavernas. Para ir dar 1.500 a metros. 1.500 metros de altitude para dar aquela... Como é que se fala? Envelhecido. Uma envelhecida no queijo, né? E é por isso que ele é caro. Pô, tem que ser caro, tem que valorizar, porque pô, tem que pagar alpinista para ir lá na montanha, colocar na caverna. Quando ele ficar pronto, tem que o alpinista de novo lá na montanha e descer com queijo. É muito trabalho. Queijo tem que ser caro, então tem que valorizar o queijo de Cabrales, hein? Além de gostoso, dá trabalho, muito trabalho. Tá aí a bichinha trabalhando aí, ó, pra você comer mel, ó. Tá na trabalheira do caramba. Ó, bonitinha trabalhando. Florzinha rosinha, vai dar um mel bem gostosinho pra gente. Descemos já o miradouro. Agora a gente vai parar aqui num café. Ou tomar um café, ou uma cerveja, ou uma cidra. A gente vai ver ali. Hoje tá bastante cheio já aqui. Já tá na hora do almoço? Sim, tá na hora do almoço. A galera vai começar... É a hora certa de parar nos cafezinhos. Pela primeira vez vamos conseguir parar na hora do almoço. Vamos tomar agora uma cidra e servir a moda. Tô quase pegando a manha. Um dia eu consigo. Tchim-tchim. Esse rio ele não estava tão forte na última vez que eu vi aqui não. Eu acredito que as geleiras vão começando a descongelar lá em cima. E tá descendo mais a água. Será que amanhã a gente consegue subir ali pertinho do cume? Amanhã a gente vai lá na base do Pico Urielo. Vamos lá no Naranjo de Bunes. E depois da nossa caminhada matinal, estamos aqui de volta ao camp. E a Luciene já está começando a preparar o nosso almoço de hoje. Ela tá bem concentrada. O almoço de hoje vai ser esse arroz de feijão, que já é mais ou menos pronto. Só que aí é claro que eu sempre incremento. Eu vou botar aqui, ó, meu brócolis, tá aqui já. Eu tô dando uma dourada nele com alho. E vou botar sardinha, vou botar o tomate seco que a gente trouxe e também vou botar um milhozinho que eu comprei. Então, esse vai ser o nosso almoço. Experimenta aí, amor, ver se a comida tá boa. Ótimo. O arroz de feijão ficou bom? Ficou muito bom. Prático. Mais uma Fácil de fazer. receitinha aí aprovada? Tá aprovada. A gente já pode viver nos campos da vida. Caramba, ficou bom mesmo.